ficar muito tarde? Amém? Tudo sob controle? O dia começou com emoções. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos pela vida de cada um que está aqui. E nesse momento que a gente possa aprender, ganhar conhecimento, Jesus, eu te peço que o Senhor use minha vida mais uma vez para transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Será que eu posso acender aqui? Está tão escuro, gente, estou com uma dificuldade de enxergar aqui. A lateral? Aê! Não, tá ótimo, gente, tá ótimo. Gente, obrigada pela assistência ali, o Rafa carimbou o chão inteiro ali. Engraçado, né, gente? O mundo espiritual, ele existe muito, ele é tão real. Ontem, a gente teve um chá, vocês gostaram do chá ontem? Né? E aí, a hora que a gente terminou de arrumar tudo, eu estava muito cansada, eu estava exausta. Sabe quando você está assim, sem força, você está exausta? Eu estava exausta. E eu não tinha começado a preparar o estudo ainda de hoje. Então, eu tinha que chegar ontem e preparar o estudo. Eu já estava tranquila, porque hoje eu tinha que fazer o estudo para os adolescentes também. Só que aí eu deleguei, o Cleiton vai dar. E aí, a hora que eu cheguei em casa, aí o Paulo foi me receber na porta. Aí o Paulo falou assim, eu dei oi para ele. Eu falei, ai, bem, eu estou tão exausta. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou me arrumar tudo, vou ficar pronta para dormir. Eu vou fazer o estudo na cama. Eu sento, fico com o computador ali e dali eu já durmo. Aí ele, não, porque senão você vai dormir, que eu te conheço. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Ele fica aí, se arruma tudo, vai, faz tudo que você precisa fazer. E eu vou arrumar lá o teu cantinho para você fazer o estudo. Aí ele foi lá. E nisso, antes de tomar banho, me arrumar tudo, eu fui dar um beijo no Rafa. Quando eu fui dar um beijo no Rafa, o Rafa estava pegando fogo. Mas ele estava, gente, ele estava muito quente. Aí eu coloquei, e o Paulo não tinha percebido. Oh, meu Deus. Posso falar isso, porque ele está lá dando banho no Rafael agora, não está escutando. E aí, quando eu coloquei o termômetro, gente, ele estava com 39 graus. Primeira vez que ele estava com 39, ele nunca teve febre de 39 graus. Aí é óbvio que a gente faz o quê? A gente trata da criança, não, a gente liga para a mãe. Aí eu, mamãe, o Rafael está com febre de 39 graus. Aí eu falei, bom, eu liguei para ela, porque eu falei assim, se não abaixar com o remédio, eu vou levar ele no hospital, porque ele nunca teve, né? Nunca. Gente, no que eu liguei para minha mãe, aí eu dei ele não toma nada doce, ele não come nada doce, então eu tenho que dar o remédio junto com leite, né? Aí eu não sabia que quando estava com febre alta, a criança vomita, eu não sabia. Descobri ontem. Ele lavou a minha cama. Mas sabe o que ele fez ali? Ele fez 2 vezes mais na minha cama, assim, ó. Gente, 11 horas da noite, eu não tinha começado a preparar o estudo de hoje. Aí quando eu olho a minha cama, o meu quarto, ele estava um vômito puro. Oh, meu Deus do céu. Aí lá foi o Paulo com a criança para o banho. Eu fui lavar o colchão com sabão. Aí depois secador. Bom, gente, foi uma loucura. Mas o que eu estou falando isso? É para a gente desistir das coisas. Sabe? Aí o Paulo falou, Fernanda, cancela amanhã. Como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer? Até o culto de manhã eu tenho um tempão ainda. E eu vou fazer, porque não é um vômito, não é uma febre que vai tirar a gente do propósito, do foco. E aí, o diabo faz isso, sabia? Aí eu orei. Eu falei, Deus, seguinte, Satanás, você está amarrado, a febre do meu filho vai diminuir. Porque se eu der remédio de novo, o que vai acontecer? Ele vai vomitar. Gente, esse menino saiu do banheiro, pulando, correndo, mais aceso do que nunca, sem remédio para febre, dormiu a noite inteira super bem, não teve febre, não teve nada. Tá bom que vomitou ali agora. Mas assim, era para me tirar do foco. Sabe? Ontem, ele sentiu na pele, né? O que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito real. Então, essas coisas que acontecem é para tirar a gente do foco. Mas a gente deixa ele tirar a gente do foco? Não. De jeito nenhum. A gente repreende ele e bola para frente. Mas, gente, hoje é muito simples, é muito rápido o tema de hoje. A gente vai ver o finalzinho do capítulo 13. Então, no capítulo 13, a gente viu que fala das 2 bestas, né? Da besta do mar e da besta da terra. A besta do mar, nós vimos que é o anticristo. E agora, a partir do versículo 11, nós vamos ver a besta da terra, tá? A besta da terra nada mais é do que o falso profeta. Bom, de novo, vamos versículo por versículo, entendendo tudo o que está dizendo. Então, a gente vai ver hoje, em resumo, o capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 18.
Vamos começar no versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Gente, que versículo! Olha o que está dizendo. A Bíblia é perfeita. Então, a gente está falando de uma besta que é diferente. É outra besta. Essa é a besta da terra. E como ela se apresenta? Ela se apresenta com 2 chifres, como de um cordeiro. Gente, a imagem de um cordeiro é o quê? Bonitinho, fofinho, bonzinho. É ou não é? Só que ele fala como? Como dragão. E a gente já aprendeu que o dragão é o diabo. Então, quando a gente fala, só para ficar claro na cabeça de vocês, quando a gente fala do dragão, a gente está falando do diabo. Quando a gente fala da besta do mar, o anticristo, e a besta da terra é o falso profeta. Então, a gente está falando que esse falso profeta, ele vai vir disfarçado de cordeirinho. Só que o que vai falar da boca dele é o diabo. Ou seja, ele vai vir realmente para enganar. E ele vai ser uma pessoa que o mundo vai amar. Vai ser assim, uau, como ele é bom, como ele é sábio, como ele é maravilhoso. Ele vai vir disfarçado de cordeiro. E aí, gente, mais para frente a gente vai ver que tudo isso é porque ele vai ser um líder religioso, um grande líder religioso global. Então nós temos o anticristo, que vai ser um líder político, e nós temos o falso profeta, que será um líder religioso, certo? Então, quando a gente junta religião e política, a gente tem o domínio de tudo, tá? Então, o falso profeta nada mais, nada menos será um líder religioso. É claro que um líder religioso que Satanás vai incorporar e vai fazer tudo acontecer. Agora, gente, o que é muito importante a gente entender é que o diabo, ele imita Deus em tudo, em tudo, em tudo. O diabo é um grande imitador. A gente sempre fala que ele não é criativo, ele imita, e imita tudo. E nós não temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Da mesma forma que nós temos a Trindade, nós temos a Trindade demoníaca também. E essa Trindade é formada, e tem vários versículos, tá? Aqui eu coloquei 2 só, 3. Mas tem vários lugares na Bíblia que fala sobre isso. E aí a gente tem a Trindade satânica, que é o dragão, a besta do mar e a besta da terra. O diabo, o anticristo e o falso profeta, tá? E quando a gente fala sobre isso, vamos lá ler Apocalipse 16, 13. E da boca do leão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Bom, daqui para frente, no Apocalipse, a gente vai ver muito a ação dessa trindade satânica, tá? Diabo, na verdade, é um só, mas que vai se manifestar de forma diferente. Deus é um só, que se apresenta de 3 formas diferentes e com funções diferentes. Então, a trindade satânica, ela também tem funções diferentes, sendo que quem comanda tudo é o capetão lá, né? Que vai usar esses 2 homens que serão carnais para fazer o restante da obra dele aqui. Bom, então, em Apocalipse, olha que legal, Apocalipse 19, 20, fala assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Então, esses 2 versículos que eu vou ler agora, o capítulo 20, que é o próximo que a gente vai ler, que está aí na folhinha, fica claro que Apocalipse, a partir daqui, cita não o diabo como um só, mas ele sempre vai falando, porque cada um vai ter a sua função. E aqui a gente vê que a primeira pessoa, que a segunda pessoa e a terceira pessoa da Trindade vão ser presas no lago de enxofre primeiro. E lá no capítulo 20 é que a gente vai ver que o diabo, o chefão, a primeira pessoa da Trindade satânica, é que vai ser preso. Diz assim, né, Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão
atormentados para todo o sempre. Então, são vários versículos que deixam claros que a gente tem a Trindade do lado de lá também, tá bom? E que o falso profeta é a terceira pessoa dessa Trindade. Bom, quem é esse falso profeta? Como eu já falei, ele vai ser um líder religioso, tá? Então, um líder religioso global. Bom, e o porquê do nome dele, né? Falso profeta. Engraçado, gente, que aqui em Apocalipse 13, ele não é chamado de falso profeta, mas no Apocalipse restante todo é tudo falso profeta, tá? Aí ele fica bem claro como falso profeta. Para a gente entender o que um falso profeta faz, a gente precisa entender o que um profeta faz. E o que profeta é? É aquele que fala em nome de Deus. Então, um profeta é aquele que vai ser a voz de Deus, que vai falar, né, propagando a verdade de Deus. E um falso profeta fala o quê? Fala sobre, como é que fala? Distribui a palavra do anticristo, certo? Então, o profeta, nós profetas, nós pregamos a respeito de Cristo. O falso profeta, ele prega sobre o anticristo, certo? Agora que vem a parte interessante do falso profeta. Como é que ele age? Quais são as atividades dele? Gente, ele se limita a ser imitador. Imitador é o que define o falso profeta. O que é o falso profeta? É um imitador de Cristo. Porque tudo que o Espírito Santo faz, ele imita e tenta fazer igual. E aqui eu separei algumas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 coisas eu coloquei aqui que ele imita. Então, a primeira delas, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo é a terceira pessoa? É porque a gente sabe mesmo, né? Mas está na Bíblia também. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Apocalipse 16, 13, que está aí em cima, que nós já lemos, nós vimos também que é o dragão, a boca da besta e o falso profeta, tá? Então, ele imita, ele está até na mesma posição na Trindade que o Espírito Santo, tá? Bom, outra coisa que o falso profeta imita, o Espírito Santo conduz os homens a toda a verdade. Olha lá, em João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então aqui, Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo vem? Vem para propagar toda a verdade. Nós somos salvos, nós cremos porque o Espírito Santo age em nós, fazendo o que a gente enxergue toda a verdade. Ele faz com que o nosso coração, a nossa mente seja aberta para que essa verdade entre. E o falso profeta faz o quê? Ele literalmente vai conduzir aqueles que estão aqui para o caminho de todo engano. Então, assim, aqui em Apocalipse, então a gente já leu 13, a gente já leu o versículo 11, agora a gente vai voltar lá para o 12, ó, tá vendo? De Apocalipse 13. Então, Apocalipse 13, a partir do verso 12, a gente vê qual é o objetivo principal do falso profeta. É conduzir os homens que vão ficar aqui na terra durante a tribulação, aqueles que não se converteram, que não foram arrebatados, ao engano. Ou seja, totalmente contrário da função do Espírito Santo. Então, vamos ler? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta. Então, assim, o Espírito Santo nos leva a adorar ao Cordeiro, ao Cristo. O anticristo, ele vai ser adorado porque o profeta, o falso profeta, né, vai levar o povo ao entendimento que o anticristo tem que ser adorado. Então, ele vai conduzir, ele vai ensinar o engano a todos os que foram aqui, ficarem aqui na terra, né?
Então assim, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, adorem ao anticristo, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E o 14, olha só. E engana, seduz, encanta os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. Ou seja, esse líder religioso vai ensinar que o anticristo tem que ser adorado, certo? Com imagem, vai ter imagem de anticristo por aí, e essa imagem de anticristo terá que ser adorado. Então, os objetivos são completamente diferentes. Um leva a adoração ao cordeiro e o outro leva a adoração ao anticristo, certo? Outra coisa é que eles são iguais. O Espírito Santo sempre vai glorificar a Cristo, enquanto o falso profeta glorifica ao anticristo. Em João 16:13, a gente já leu, mas agora eu queria falar do 14. Então vamos ler os 2 versículos de novo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, e vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lhe há de anunciar. Então o Espírito Santo aponta a Cristo, ensina a adoração a Cristo, o Espírito Santo glorifica a Cristo. Gente, o Espírito Santo ele não fala dele mesmo, o Espírito Santo sempre fala de Cristo. O falso profeta ele vai fazer a mesma coisa, ele não vai glorificar a si mesmo, o falso profeta não vai pregar ele mesmo, ele vai pregar o anticristo. Deu para entender isso? Ficou claro? E isso está lá em Apocalipse 13:12, que nós já lemos. Bom, terceiro, o Espírito Santo, olha só, gente, ele copia tudo. O Espírito Santo faz descer fogo do céu. Só que a gente está falando de Pentecoste. O que aconteceu em Pentecoste? Desceu fogo como do céu e todos foram cheios do Espírito Santo. Né? Isso está lá em Atos 2:3, que diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas, como as que fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aqui no versículo 13, que nós acabamos de ler, o que o anticristo também faz? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Ele engana, gente. Os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, ele vai procurar fazer exatamente igual. Por isso que eu falo, gente, a definição do falso profeta: imitador. Mas imitador chinfrim, é óbvio, né? Quarta coisa que ele procura imitar e ser semelhante: o Espírito Santo dá a vida. Lá em Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos a vida eterna, nós temos vida por causa do Espírito Santo. Se você for alcançado, se você for salvo, e você é salvo, e se você ganhou uma nova vida, é porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Mas quem fez essa ação acontecer dentro do teu coração, quem quebrou o seu coração, quem te convenceu, o Espírito Santo. Então nós somos salvos a partir do Espírito Santo. E esse versículo deixa claro, esse dá é de pertencer e de dar, tá? Quando você pega os originais, ele tem os 2 sentidos. Então, o Espírito Santo dá a vida e a vida nossa pertence ao Espírito Santo. Tem as 2 conotações. Enquanto o falso profeta faz exatamente o contrário. Enquanto o Espírito Santo nos dá a vida, o anticristo dá a morte. E isso está lá no versículo 15 de Apocalipse 13. E foi-lhe concedido que desse Espírito a imagem da besta, que para também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o que essa religião do falso profeta vai pregar? Aquele que não adorar o anticristo será morto.
o resumo da religião do falso profeta, que vai virar uma religião global, é que aquele que não adorar, aquele que não se curvar ao falso profeta, ao anticristo, será morto. O Espírito Santo nos dá a vida. O falso profeta vai trazer a morte. Ou você aceita, ou você está morto. Bom, e o último que eu... Gente, são vários, tá? Aqui eu só coloquei esse porque a gente não tem tempo, mas se você buscar, cada versículo você acha uma analogia contrária. Antítese, é assim não? Antítese não é isso? Antítese, né? Então, assim, o anticristo é tudo antítese. Então, o que você acha vários, tá? O último aqui que eu coloquei, que eu acho que é top esse. E o Espírito Santo nos marca com o seu selo. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. E está lá em Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se estamos aqui hoje, se aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fomos selados com o Espírito Santo. Só que é o seguinte, é voluntário. Alguém botou uma faca na tua cabeça? Não, você simplesmente abriu a sua boca e falou, Senhor, vem aqui, toma conta da minha vida, do meu coração. Eu quero ser cheia do teu Espírito Santo, eu quero ser selada com o teu Espírito Santo. Então você também vai ser selado, né? Nós somos selados, só que voluntariamente. Agora a besta faz o quê? Obriga. E como é a obrigação? O falso profeta vai obrigar você a receber o selo dele. E o selo dele nada mais é do que o número da besta. Só que não é voluntário, é obrigado. E se você não obrigar você, se você não aceitar você, morre. E isso está lá nos últimos versículos, o sinal dessa besta, da aceitação desse sinal, desse selo, está lá a partir do verso 16 do capítulo 13. E diz assim, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ou seja, todos. Ah, mas é porque hoje a gente é acostumado a isso, né? O grandão vai escapar. Ah, aquele mais poderoso vai escapar. Não, não vai ter isso. Acho que pela primeira vez no mundo, essa regra não vai funcionar. Aceitar o número da besta será para todos, sem exceção. O rico e o pobre, né? Os livres e os servos, os pequenos e os grandes. Todos que ficarem durante a grande tribulação vão passar pela obrigação de aceitar esse número da besta. E lhe será posto um sinal sobre a mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou o número do seu... Gente, decora isso, tá? Ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Bom, o seguinte, nós já sabemos que esse sinal da besta hoje aponta totalmente para um chip. Totalmente. Porque a gente sabe que esse número da besta, ele vai servir para comprar e para vender. Se você quiser fazer qualquer transação que envolva dinheiro, você vai precisar desse número. Está claro aqui? Está claro ou não está? Fala para que é esse sinal. Então, esse sinal serve para te marcar como adorador do anticristo. Quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente vem aqui na frente e fala, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Esse é o nosso sinal de que a gente abriu a nossa vida. E aí depois a gente é o quê? A gente é batizado como sinal público da nossa mudança de vida. O anticristo, até onde eu sei, não vai ter batismo, mas você vai aceitar uma marca. Sou seguidora do anticristo, eu aceitei a marca. Então a gente sabe que quem não aceitar essa marca, e é uma marca física, tá? Quando a gente pega o sinal de marcar, lá nas antigas escrituras, no idioma original, marcar é ferir, tá? Então é alguma coisa física mesmo, é uma coisa visível. Então hoje a gente tem um entendimento que isso seria um chip mesmo, porque hoje a gente ainda tem cartão de crédito. Quer dizer, esse cartão de crédito agora está no celular, né? Que eu já falei aqui, a gente só encosta o celular.
Gente do céu, da coisa que o negócio está evoluindo muito. Daqui a pouco você vai estar passando o quê na maquininha? Você vai estar passando chip ali, ó, que vai ter os seus dados inteiros. Gente, vocês não acreditam nisso? Isso não é muito claro que está caminhando para isso? Ai, não vi isso. Jesus amado. Jesus está voltando ou Jesus não está voltando? Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Dinheiro físico quase não tem extinto. Eu não tenho carteira, gente. Eu não ando com carteira. Eu não tenho carteira. Transação. Então, assim, eu acredito fielmente que o número da besta, aceitar esse número da besta será o chip. Que o sinal será realmente um chip com toda a sua identidade, com tudo, com todos os seus dados e tudo mais que você simplesmente vai passar. Então, assim, se você não aceitar os seus dados, então você é um indigente, você não vai viver nesse período, tá? Bom, mas aí a gente fala do número 666, o que é isso, né? Bom, seguinte, existem várias teorias, como tudo no Apocalipse, existem várias teorias a respeito do número 666. O que a gente tem certeza é que o 666 fala a respeito do anticristo. Então, o número do anticristo é esse, né? Então, a gente sabe que o número da besta, o número do anticristo, 666. Tá, mas é aqui, olha como ele fala, ou o número do seu nome. Calcule o número do seu nome. E esse número calculado é 666. O que significa isso? Gente, antigamente, no grego, assim como no hebraico e no latim, não tinha números, tá? Então, hoje a gente não tem o alfabeto e a gente tem os números. Não, eles não tinham os números. Então, cada letra era equivalente a um número. Cada letra equivalente a um número. Então, aqui, ó, a alfa era o número 1. Beta, o número 2. E assim vai. Então, aqui está dizendo o quê? A maioria dos teólogos acham isso, tá? Que vai pegar-se o nome do anticristo, as letras do anticristo, porque na época, cada homem, tá? Na época que João viu, tinha um número. Se eu conseguia fazer essa analogia. Por exemplo, começava com alfa e beta. Então, 1, 2. Então, o número do homem era 3. Deu para entender? 1 mais 2, 3. Então, aqui, quando a gente vê calcule o número do seu nome, significa pegar o nome do anticristo e fazer a soma dos números correspondentes a cada letra do nome dele. E a soma desses números seria 666, certo? Bom, isso é uma teoria, por isso que se fala calcule o nome. Só que aí, a partir daí, começou muitas teorias, que o anticristo ele já nasceu 300 vezes. Porque, assim, gente, até eu vi uma lá que estava contando o nome de Napoleão Bonaparte. 666, vocês acreditam? Napoleão Bonaparte, nossa, tinha vários outros, assim, que contando dava. Só que, gente, seguinte, por que eu coloquei essa interpretação e uma outra aqui? Isso aqui é uma teoria muito forte, tá? Que explica o número 666. Só que nisso se levanta muitas conspirações. E tem já várias pessoas virando anticristo. O que acontece, gente, é que quando o anticristo chegar, eu acredito que nós que temos discernimento saberemos quem é o anticristo. Porque a gente aprendeu a reconhecer as características do anticristo. Gente, tudo vai apontar para ele. A gente vai saber que é ele. Então, o anticristo não chegou ainda, mas eu acho que ele já está até vivo, mas a gente não sabe quem é. Então, tudo que teve de teoria até agora, gente, não, tá? Não vale. Bom, e um outro teólogo que acredita nessa teoria, oi, amor, você está bem, filho? Ô, filho, você não estava doente? Você não carimbou a igreja? Está empesteado lá atrás por sua causa? Bom, terminando, gente. 20 segundos, olha lá. Seguinte, essa teoria, a segunda, né?
Eu achei muito legal, muito legal. Porque às vezes a gente tenta, nós humanos, com o nosso olho, com o nosso entendimento, com a nossa mente, a gente quer achar explicação para cada palavrinha. E aqui ele fala, será que a interpretação mais simples não seria a correta? Não sei, ele fala. Mas ele fala, nós sabemos que 666 é um número humano. Por quê? Porque o número 6 é imperfeito. Vocês sabiam que o 6 representa a imperfeição? 7, perfeição. 6, imperfeição. Então, 6 é o número do homem. Nas escrituras também fala que o homem trabalhou 6 dias e descansou. O homem, meu Deus do céu. É Deus na criação. Trabalhou 6 dias e descansou no 7º. 6, número humano. Tá? E a imagem de Nabucodonosor, gente, prefigura o anticristo no Velho Testamento. Lembra que o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Então, o Nabucodonosor é como se fosse um anticristo, mas do Velho Testamento. E ele tinha uma imagem, assim, bem grandona, que ele tinha 600 cúbitos de altura e 6 cúbitos de largura. Então, 666 nada mais do que representaria um número humano e imperfeito, diferente do 777 de Deus. Agora, interessa isso? Gente, não interessa. A Bíblia já fala, gente, 666 é o número do capeta, da besta, e acabou. Tá certo? E é isso, gente, terminamos o 13, semana que vem o 14, amém? E eu acho que já estamos atrasados, né?